Papo de criminalista. Meus amigos, nós estamos em uma constante guerra entre aquilo que deve ser feito pela justiça e aquilo que não pode ser feito pela justiça. Nós jogamos sempre a culpa no Supremo Tribunal Federal, e com razão, porque tem feito coisas terríveis. Mas eu chamo atenção não só para a falta de representatividade institucional e política da advocacia. Nós não temos o lobby que a Associação dos Magistrados tem, do Ministério Público, das polícias. Nós estamos aí à deriva. Essa é a grande verdade. Não tem potência a nossa representatividade. Nós somos quase 1,5 milhão de advogados. Já fomos fortes e grandes. Porém, com 1,5 milhão, nós simplesmente somos grande, mas não somos fortes. Esse 1,5 milhão é um inchaço, e todo inchaço é sinal de doença. Veja o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, primeiro que o ministro Fux ficou em cima da questão das ADINs sobre o juiz das garantias por 3 anos. E quando veio, fez um papel que todos nós vimos de defensor da Associação dos Magistrados. Absolutamente contra. O cara tudo contra. E o Supremo chegou à conclusão, então, de que o sistema acusatório previsto no artigo 3A é o que deve prevalecer, porém mitigou. É acusatório, mas o juiz pode fazer diligências para esclarecer dúvidas. Olha como isso é contraditório. Se o sistema é acusatório, o juiz tem que ser um juiz imparcial que recebe a prova e julga, ponto. Da maneira que se fez, se criou um bicho com 2 cabeças. Uma coisa nenhuma coisa é outra coisa. Ou seja, não é nada. Não é acusatório, não é presidencialista. Essa questão do artigo 156 do Código de Processo Penal, esse artigo tinha que ser extirpado. Mas não, prevaleceu. Então o juiz, em dúvida, pode fazer prova. Pode produzir prova para ele mesmo. Ora, se está em dúvida, é em dúvida pro réu, que é o que está conceituado, que está inserido na Constituição Federal. Em dúvida pro societal, um troço que inventaram aí. Enfim, é realmente um troço. Tá lá. O Lênin Streck escreveu um artigo muito bacana no Conjuro, essa semana, e ele fala sobre como é que chama aqui? O Fórum Nacional do Ministério Público. Esse Fórum do Ministério Público, Fórum Nacional, fez um enunciado e logo isso acaba virando praxe e vira lei. Porque tudo se flexibiliza contra os direitos constitucionais da pessoa acusada. Tudo se dá um jeitinho. E esse enunciado número... Até o cachorro tá bravo, é. O enunciado número 13 diz o seguinte, que para o juizado especial criminal, se o promotor não comparecer à audiência injustificadamente, a audiência não será adiada. Vai ter audiência e o juiz fará o papel do Ministério Público. Gente, isso é a antítese da democracia, do processo penal democrático. Você ouviu algum movimento do Conselho Federal da Ordem contra isso? Se opondo? Porque a gente tem que se opor a tudo. Nós somos advogados. Aquilo que está errado, imediatamente nós temos que nos opor. Quantos colegas advogados que têm rede social, têm milhares de seguidores, quantos ousaram atacar esse tipo de coisa? Ousaram criticar o Supremo Tribunal Federal por essa questão do juiz das garantias? Quantos? Só põem fotografia na praia, tomando cerveja, como diz o Lênin Streck, a epistemologia do churrasco. É isso aí.
e depois a gente reclama. A grande desunião da classe é também o grande problema que nós temos. Essa inoperância do Conselho Federal da OAB, esta falta de lobby político que nós precisamos, de impetuosidade que a OAB precisa ter, deságua nisso. Fazem o que querem, porque sabe que esta classe de 1,5 milhão não vai fazer nada. Vai ficar quieta, vai engolir e vai se adaptar àquilo que não pode ser adaptado. Vai normalizar aquilo que não é normal, como diz o grande Aurí Lopes Júnior. Lá em 1934, James Goldsmith já disse, né, e trouxe isso até os dias de hoje, no processo penal, forma é garantia, mas aqui não é. Forma, segundo o nosso STF, segundo os tribunais estaduais, segundo os tribunais regionais, algumas vezes e muitas vezes o STJ e o STF, direito é aquilo que o juiz entende. Prevalece ainda, na minha vara quem manda sou eu. E nós, advogados criminalistas, é que enfrentamos esse tipo de situação. Mas não fica aí, sentado, esquentando a bunda no sofá. Se manifeste, usem as redes sociais contra, porque se não houver um clamor da classe, nada acontece. Havendo clamor, pode ser que aconteça alguma coisa, como pode ser que também não aconteça nada. Mas pelo menos nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. O processo penal precisa ser democrático. O processo penal precisa ter forma. E esta forma é a garantia. E nós temos que garantir que esta garantia seja realmente presente e concreta e não apenas uma letrinha escrita no branco do papel ou na tela do computador. Convoco os colegas, vamos lutar por tudo isso. Não adianta ficar perguntando, cadê a OAB? Cadê a OAB? A OAB a gente já sabe, onde ela está. E o que vai fazer? Nada. Infelizmente é isso que acontece. Nós estamos no Papo de Criminalista dessa luta desde 2014 e lá no Facebook desde 2012. Espero que todos entendam a gravidade e participem, se indignando e mostrando essa indignação contra o que está acontecendo. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.